Hello students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here with you for one more English class. Estamos aqui para mais uma aula de inglês, vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula. E aí já deixa o seu material preparado aí, nossa aula já vai começar. Então se você tiver um computador, um celular, já deixa aí no jeito para você conectar-se na plataforma. Ou então deixa seu caderno e seu material para que você possa registrar as atividades escritas no caderno. Vamos lá ver o objetivo da aula então, que é produzir textos. Ah, que legal, né? Vamos produzir textos em inglês. Então, você saberia escrever um parágrafo falando sobre a sua alimentação? Às vezes, a gente fica assustado quando a gente tem que escrever alguma coisa em inglês. Mas olha só, a escrita, assim como a leitura, é questão de prática, né? Então, a gente tem que praticar. Quanto mais a gente praticar a escrita, mais fácil ela vai ficar. Então, você sabe escrever um parágrafo? Olha, é sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Então, se você não sabe, durante a aula a gente vai ter ali algumas atividades e algumas informações para facilitar isso para vocês. Então, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login, a sua senha, vai acessar o nível 2, unidade 4, lição 2, e aí a escrita parágrafos e clicar em começar. Então você vai vir aqui ó, na terceira atividade onde está escrito escrita parágrafos e clicar em começar. Então se você tem acesso à internet, você já pode fazer aí o seu login e me aguardar aqui nessa tela para que a gente possa ir realizando as atividades juntos. Se você não tiver acesso à plataforma, não se preocupa não. Vai acompanhar a aula com a gente e na hora dos registros, da escrita, você faz no caderno. Vamos lá então? Let's go, students! Bom, alunos, então, se vocês conseguiram acessar aí a plataforma, você deve estar nessa tela aqui, ó, da unidade 4, lição 2, escrevendo sobre como se manter saudável. E aí a gente vai fazer aqui, ó, a atividade 3, escrita parágrafo, você clica em iniciar. E aí você vai acessar essa tela. Bom, aqui a gente tem algumas informações sobre parágrafo. Então, um parágrafo ele é um grupo de frases sobre um único tópico ou ideia. Você pode ter muitas ou poucas frases em um parágrafo, desde que todas se relacionem ao tópico. Então, tanto faz ser um parágrafo com muitas frases ou com poucas frases, não interessa. Todas elas vão ter que estar relacionadas ao mesmo tópico. E se você começar a escrever uma nova ideia, você precisa daí começar um novo parágrafo. E os parágrafos, eles normalmente possuem uma oração que fala ao leitor qual é o tópico. Essa oração seria a oração principal, tá? Que em inglês a gente conhece como topic sentence. A frase que apresenta o tópico, ela é geral, não é específica. E ela também não dá exemplos, fatos ou detalhes. Ela costuma ser a primeira oração do parágrafo. Então, nós temos aqui ó, 2 exemplos de topic sentence. Vamos escutar? My family is in very good shape. Então, minha família está em ótima forma. E a outra? Staying in shape can be fun. Ficar em forma pode ser divertido. Então, veja, essas 2 frases são exemplos de topic sentence. Eu vou dar um tempinho, você vai copiar essa atividade no seu caderno e nós já voltamos.
aí, você já tinha escutado falar em topic sentence? Já tinha escutado esse termo? Bom, então agora você já sabe que uma topic sentence, então, é o tópico, né? É uma frase tópico que traz ali a ideia daquele parágrafo. Então, continuando, a topic sentence é auxiliada por outras frases no parágrafo, que dão detalhes e exemplos. Então, a topic sentence é a principal, mas ela tem ali outras frases que auxiliam dando detalhes e exemplos. Então, veja o parágrafo de exemplo. A primeira frase mostra que o parágrafo fala sobre staying in shape, que é mantendo-se em forma. Vamos ouvir então esse parágrafo? Staying in shape is very important to me. Every morning I ride my bike to work. I always eat a healthy, delicious lunch. I go to the gym 2 or 3 evenings a week. I have many friends at the gym. On the weekend I play tennis or go hiking. Bom, então vamos ler esse parágrafo, né? Vocês ouviram aí a leitura em inglês. Então, o parágrafo diz assim, ó, ficar em forma é muito importante para mim. Vocês perceberam que essa frase lá no texto, ela está em negrito? Porque essa é a topic sentence. Ela traz ali a ideia central desse parágrafo. Toda manhã eu vou de bicicleta para o trabalho. Veja que essa frase é uma frase que está complementando a frase principal. Ela diz que é muito importante para ela estar em forma e aí ela começa a descrever o que ela faz para se manter em forma, que é pedalar para o trabalho toda manhã, depois sempre como um almoço saudável e gostoso, vou para a academia 2 ou 3 noites por semana, eu tenho vários amigos na academia. No final de semana, jogo tênis e vou caminhar. Veja que todas essas outras frases estão relacionadas ao tópico principal da frase, a topic sentence, a ideia principal do parágrafo. Todas elas complementam e dão exemplos do que ela faz para se manter em forma, que para ela é muito importante. Então, conseguiram perceber que a topic sentence é a principal e que as outras frases vão complementar aquela ideia da frase principal dentro do parágrafo. Eu vou dar mais um tempinho, você vai copiar essas informações no seu caderno e nós já voltamos para continuar com as atividades. Muito bem, gente. Então, a topic sentence é uma oração que introduz a ideia central que será desenvolvida em um parágrafo, tá? Guardem isso, então. Essa é a definição de uma topic sentence. E agora nós temos aqui um parágrafo. Leia os 2 parágrafos, temos um texto, né? Um texto, na verdade, com 2 parágrafos. A gente vai ler esses parágrafos, escolha o tópico correto para cada parágrafo. Lembre que a frase do tópico diz qual é a ideia principal de um parágrafo. Nem sempre ela é a primeira frase, então selecione a resposta correta. Então, prestem bastante atenção na leitura. Eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo apenas nesse momento, para que você possa responder a pergunta número 1. Depois a gente volta, eu leio o segundo parágrafo e vocês respondem a questão número 2. Então vamos lá. O primeiro parágrafo diz assim: My name is Kate. I'm in pretty good shape. I love exercise. I go running every morning and I do yoga 2 or 3 times a week. I eat healthy food and I don't smoke.
On the weekend, I go to the beach with my friends. We love playing volleyball. Então, esse é o primeiro parágrafo desse texto. E aí, mediante essa informação que vocês têm aí do primeiro parágrafo, responda a questão número 1. Which sentence is the topic sentence? Então, nesse primeiro parágrafo, qual frase é a topic sentence? É a frase principal que traz a ideia principal do parágrafo. Temos 3 opções, ó. I'm in pretty good shape. I eat healthy food and I don't smoke. Ou my name is Kate. Eu vou dar um tempo, você vai copiar essa atividade no caderno de vocês e eu vou voltar daqui a pouquinho para corrigir, ok? E aí, qual é a oração que introduz a ideia central do parágrafo? Qual é a topic sentence? I'm in pretty good shape. I eat healthy food and I don't smoke. Ou my name is Kate. Bom, nesse caso aqui, gente, eu espero que vocês tenham respondido a primeira, I'm in pretty good shape. Que essa é a sentença principal, tá? A frase principal. Agora nós vamos ler o segundo parágrafo, para que vocês tentem identificar a topic sentence dele. My brother's name is Max. He never exercises. He is in terrible shape. He eats fried chicken or pizza 2 or 3 times a week. He never eats fresh fruit and vegetables. His favorite desserts are chocolate cake and ice cream. He watches sports once or twice a week. But he never plays sports. Então, gente, nós temos o segundo parágrafo e vocês vão escolher qual é a topic sentence. My brother's name is Max. My brother is in terrible shape. Or he never exercises. Você vai escolher a topic sentence, vai copiar e responder no seu caderno e nós já voltamos para corrigir. Vamos fazer a correção então? Nós temos ali, ó, my brother's name is Max. My brother is in terrible shape. Ou he never exercises. Qual dessas 3 opções aí é a topic sentence? Bom, a gente tem ali a topic sentence é my brother is in terrible shape. O meu irmão está em uma péssima forma. É essa aqui que a gente vai marcar. Muito bem. Gente, então aqui nesse texto, vamos falar um pouquinho dele, né? A Kate está se apresentando ali no início, né, no primeiro parágrafo, e ela diz que ela está em boa forma, que ela ama se exercitar,
ela vai correr todas as manhãs e faz yoga 2 ou 3 vezes na semana. Aí ela diz que ela se alimenta de forma saudável, ela não fuma e no final de semana ela vai para a praia com os amigos e que eles amam jogar voleibol. Então a gente percebe ali que a frase principal desse parágrafo é que ela está em muito boa forma, né? No segundo parágrafo, ela diz o nome do irmão dela é Max e ele é totalmente o oposto dela, né? Pelo que a gente lê ali, ó. Ele nunca se exercita, ele está em péssima forma, ele come frango frito e pizza 2 ou 3 vezes na semana, ele nunca come frutas frescas e legumes ou vegetais, que a bolo de chocolate e o sorvete é a sua sobremesa favorita e que ele assiste a esportes 1 ou 2 vezes na semana, mas ele nunca pratica os esportes, né? Então ali a Topic Sentence é que ele está numa forma, né, horrível, terrível, não está em boa forma. Totalmente o oposto dela, né? E agora nós vamos ouvir o áudio e mover o texto para os espaços corretos ali, para as lacunas corretas. Então nós temos o texto, faltando algumas palavras que estão logo abaixo na tela. Essas palavrinhas são, ó, exercise, never, twice, eats, shape e place. Então a gente vai ouvir primeiro todo o áudio, acompanhe aí, depois eu vou parando para que a gente possa completar com as palavrinhas que estão faltando. Vamos lá? My brother's name is Max. He never exercises. He eats fried chicken or pizza 3 or 4 times a week. He never eats fruit and vegetables. His favorite dessert is chocolate cake and ice cream. He watches sports 1 or 2 a week, but he never plays sports. My brother is in terrible shape. Muito bem, então agora nós vamos completar o texto, eu vou parando e a gente vai escolhendo a palavra correta para completar. Vamos lá então? My brother's name is Max. He never exercises. Então, he never exercises, ele nunca se exercita. He eats fried chicken or pizza 3 or 4 times a week. Então, he eats, né? Ele come, he eats fried chicken, frango frito, ou pizza 3 ou 4 vezes na semana. He never eats fruit and vegetables. Quando que ele come frutas e vegetais? Never. He never. Ele nunca come frutas e legumes ou vegetais. His favorite dessert is chocolate cake and ice cream. He watches sports 1 or 2 a week. Então, a sobremesa favorita dele é bolo de chocolate e sorvete. Ele assiste esportes once or twice, né? Ele assiste esportes 2 ou 3 vezes na semana. But he never plays sports. But he never plays. Ele nunca joga, nunca pratica os esportes. Ele só assiste. My brother is in terrible shape. My brother is in terrible shape. Ele está em uma péssima forma. Muito bem, alunos. Concluímos mais uma etapa. Congratulations! E agora nós vamos para a tarefa final, que é como escrever sobre rotinas de fitness. Então, nós vamos praticar agora com a escrita de um parágrafo e a atividade diz assim, ó, escreva um parágrafo sobre como seu amigo se mantém saudável e em forma. Pense primeiro sobre a frase principal, então escreva outras frases para apoiar a frase principal. Pense em perguntas como How often does he or she exercise? What does he or she eat? Então pense em perguntas que você vai fazer para o seu colega para tentar identificar qual é ali a frase que eles vão utilizar, o que eles vão responder sobre a prática de exercício, o que eles vão dizer que eles comem, e você vai digitar aqui o seu texto. Eu já fiz o meu texto, tá? Então, ó, nós levamos a sua privacidade a sério, pedimos por gentileza que não compartilhe as suas informações pessoais, tá? Como raça, religião, condição de saúde, etc.
E aqui, gente, nós temos um texto de exemplo que você pode ler e utilizar para fazer a sua atividade, tá? Então, eu já fiz o meu, então vou deixar aqui para que você faça o seu texto. Tente não copiar a informação que está ali, tá? Tente fazer a sua própria, sem utilizar a cópia. O texto que está ali é só um exemplo para vocês. E outra coisa, faça primeiro um rascunho para depois você passar limpo, ok? Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a atividade. Muito bem, alunos. Então, vocês já escreveram a versão de vocês no rascunho, né? Então, após a escrita do rascunho, você precisa fazer algumas revisões. Então, releia para ver se precisa fazer alguma correção. Passe para seu amigo conferir a sua escrita também. Ele pode dar uma opinião, dar alguma sugestão para você melhorar o seu texto. Faça as devidas correções e reformulações. E após todas as conferências e ajuste, passe o teu texto final para o campo destinado para o parágrafo na plataforma. Então, o seu texto você vai escrever aqui, tá? Onde estava escrito o meu. Esse que está aqui ao lado é apenas um exemplo, como eu disse para você, tá? Então, você vai escrever seu texto aqui na plataforma para que você possa encerrar a sua atividade. Se você não está fazendo na plataforma essa atividade, você pode fazer no seu caderno e entregar uma cópia para o seu professor. Ok, gente? Muito bem, alunos. Encerramos, então, essa atividade. Congratulations! Muito bem, alunos. E aí, o que nós aprendemos nessa aula? Aprendemos a produção de texto. Então, você aprendeu a escrever um parágrafo falando sobre os seus hábitos saudáveis, sobre a sua alimentação. Né? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. See you next class. Bye, bye, students!